começou a live introduzindo um tema muito importante, muito interessante, que é a questão da liberdade. Então, quero que você fale um pouco o que você acha dessa palavra, desse conceito, que pode ser tanto filosófico quanto sociológico, depende da sua aplicação, né? O que você tem sobre o entendimento dessa palavra? Muito obrigado, queria agradecer as belas palavras ditas por você, então. Estou com muita saudade também, meu querido. Cara, então, essa área a respeito de questões filosóficas, essa área que tange mais nesse tocante de questões da alma, como, por exemplo, a liberdade, não é muito a minha especialidade, né? Eu não estudo isso, a minha área de estudo não é essa, mas eu acredito, e posso estar errado nisso que eu acredito, mas eu acredito que a liberdade é uma busca, né? E por ser uma busca, dependendo das condições sociais em que o indivíduo se encontra, essa busca vai ganhando alguns contornos, além, claro, dos contornos inerentes a ele mesmo, né? Dos contornos que estão mais ligados à personalidade, a outras questões. Mas a liberdade sendo uma busca, sem dúvida, na minha opinião, o contexto histórico em que o indivíduo se coloca e se faz presente influencia essa busca. Por exemplo, é impossível a gente comparar o que seria a busca da liberdade de 64 até 85 no Brasil do que a busca pela liberdade que nós nos atrevemos a buscar hoje, a liberdade, no caso. É impossível a gente comparar o que seria a busca na liberdade em Cuba com o que é a busca na liberdade na Alemanha, por exemplo. Eu acho que é impossível a gente comparar o que é a busca pela liberdade em situações e em sociedades diferentes. E a liberdade como uma busca, como um objetivo, isso sim eu acho que é inerente ao ser humano, né? Então, o que eu acabei gostando bastante aí do que você acabou falando, Enzão, foi a questão de que a liberdade é um conceito meio flexível, vamos usar essa palavra, vamos usar esse termo, um termo flexível dependendo da época, dependendo do contexto histórico, do contexto social, e eu acho que isso a gente pode atribuir, porque a liberdade, enquanto tal, é um fenômeno que, como eu disse na live de ontem, não tem como você falar de liberdade sem falar de contrato social, como eu havia dizendo ontem. Por quê? A liberdade é um conceito intrínseco ao ser humano, certo? Quando ele está inserido no seu estado natural, livre das amarras do Estado, por exemplo, ele é um homem totalmente livre para fazer o que ele bem entender. Isso significa que eu, como homem livre, fora do contrato social, fora desse fenômeno do contrato social, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu bem entender, mesmo que isso signifique que eu possa agredir outra pessoa. Então, a liberdade ilimitada e irrestrita, ela está mais relacionada a esse homem natural, antes do contrato, né? E aí, a partir do momento que a gente entra num contrato social, o que acontece? O primeiro ponto do contrato social é justamente limitar essa liberdade e, portanto, a gente, enquanto sociedade civil, quando a gente diz liberdade, quando a gente diz que busca liberdade, a gente não pode dizer que busca uma liberdade ilimitada, porque isso é voltar ao estado de natureza e o que o Hobbes chamaria de estado de guerra, estado de homem contra homem, certo? O que você acha? Sem verniz social. Não, eu concordo plenamente com isso, sem o verniz social, né? Eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que o sentido de liberdade, como você fazer o que bem você quiser e o que bem te der na cabeça... A sua fala está travando um pouquinho. Tá... Então, calma aí, espera reconectar e aí você recomeça a sua fala que está travando aqui. Beleza. Dá para falar aí? Parece que está indo. Aí, está melhorando. Melhor. Começa aí sua fala, por favor. Eu acho que você pontuou muito legal, né? Que a partir do momento que a gente tem um contrato social, seja na ótica do Hobbes, seja na ótica do Rousseau, seja na ótica até mesmo do Locke, de qualquer um dos filósofos contratualistas que a gente tem ali na saída da Idade Média, entrada da Idade Moderna, seja na ótica de qualquer um desses filósofos, o conceito de liberdade ele toma uma outra faceta, ele toma uma outra característica quando a gente entra na vida em sociedade, né? Eu acho que você pontuou muito bem isso.
E realmente é impossível a gente definir o que é a liberdade, qual o conceito de liberdade correto, na minha opinião. Eu continuo achando que a liberdade é uma busca, mas o que a gente quer buscar com a liberdade? Acho que essa é uma reflexão que a gente poderia, inclusive muitos filósofos, escritores já fizeram essa reflexão. Essa eu acho que é uma reflexão válida. O que a gente tem que, o que a nossa busca pela liberdade quer dizer sobre nós? O que a nossa busca pela liberdade tem a ver com a busca pela liberdade dos outros? E aí eu acho que entra um pouco nessa questão que você falou a respeito de que em estado natural, sem o contrato social, o homem sem o verniz social, como diria Hobbes, possui uma situação de homem contra homem, o homem é o lobo do homem, uma situação em que o egoísmo fala mais alto e domina mais as ações do que a própria racionalidade e o respeito ao próximo. Né? Certo. Então, bem que você pontuou nessa questão da antropologia negativa que o Hobbes tem sobre o homem, né, de que ele é um ser naturalmente egoísta, assim. Eu estava lendo, essa semana passada eu acabei lendo um livro chamado O que é Poder, do Gerard Lebrun, um livro que eu já tive contato, eu reli ele agora, e eu não lembrava, mas ele acaba ressaltando em um momento que ele é cientista político, né? E ele vai trazendo uma reflexão sobre essa questão de poder e também sobre essa questão da liberdade. E ele chega numa conclusão, a partir de Kant, de que mesmo se o homem fosse bom por natureza, seria necessário que se instaurasse um poder soberano para limitar as suas liberdades. Porque, antes de tudo, o homem é um ser racional. Então, mesmo que ele seja bom por natureza, ele vai buscar aquilo que lhe é útil. Então, tem essa questão da utilidade. E se em momentos extremos lhe for útil matar alguém, por exemplo, ou roubar alguma coisa, ele fará assim. Não porque ele é naturalmente mau, mas é porque ele precisa daquilo. Então, o Kant ele vai estar demonstrando que mesmo se o homem fosse bom, a melhor saída para a gente conseguir conciliar liberdade e segurança é limitando a liberdade. Entendi. Muito bacana essa reflexão, né? Muito bacana mesmo. Liberdade e segurança, querendo ou não, são dois debates que um está sempre... Sempre não, né? Porque é difícil a gente fazer essas generalizações assim, mas quase sempre um conceito está muito atrelado ao outro e é muito discutido ao mesmo tempo que se discute o outro, né? Aquela famosa história do pêndulo, do Bauman, né? À medida que uma sociedade vai ficando menos segura, as liberdades que a compõem cada vez mais vão sendo relativizadas e cada vez mais vão perdendo a importância para os indivíduos. E a partir do momento que a sociedade vai ficando muito segura, mas com pouca liberdade, com muita repressão, essa segurança vai começando a parecer menos importante, a liberdade vai tomando um aspecto mais palpável dentro de cada um, né? E eu acho muito bacana isso aí que você pontuou a respeito de como a utilidade influencia no nosso uso da liberdade, né? Eu acho que uma das buscas que envolve a busca pela liberdade é a busca por saber dar às utilidades do ser humano uma visão respeitosa com relação ao próximo. Eu acho que essa é um desafio, é uma questão que a gente tem que cada vez mais procurar entender dentro da nossa existência como ser humano. Aqui essa ligação é um pouco até... Calma aí. Aí, parece que voltou. Pode retomar, por favor. Não, era só... Eu acabei. Acabou. É que travou uns 40 segundinhos antes da sua ligação, não deu para ouvir direito que você estava concluindo a sua linha. Ah, não, beleza. Então eu volto aí, né? O que eu estava falando é que a liberdade como uma busca, um dos aspectos dessa busca deve ser a busca por como envolver a utilidade dentro da liberdade, ou seja, qual é a melhor maneira da gente conciliar as utilidades humanas, como você mesmo pontuou, dentro da liberdade. A liberdade enquanto busca, a gente também deve buscar conciliar o que a gente entende por utilidades dentro do que a gente tem como liberdade, né? Era só isso daí mesmo, que a liberdade, entendeu? Que por ser uma busca, um dos aspectos dessa busca deve ser um uso respeitoso para com o próximo da utilidade humana dentro da liberdade, né? E eu acho que isso entra muito na situação atual e na conjuntura que a gente vive hoje com relação
ao mundo e à pandemia, né? Sim. Então, você tocou num ponto muito interessante, Enzão, que já vi muitas pessoas pedindo liberdade, não que pedir liberdade seja algo errado, longe disso, mas entendendo que a liberdade é um conceito que deve ser irrestrito. Então, ou seja, justo o que você falou da busca pela liberdade, mas de qual liberdade? A liberdade ela tem que ser buscada sim, com certeza, mas em medida com que ela não tira a liberdade de outras pessoas, então, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, concordo totalmente com isso que você falou. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo a respeito da liberdade de manifestação nos Estados Unidos. Ali no contexto de criação no sul dos Estados Unidos, saindo da Guerra de Secessão, no contexto da criação do Ku Klux Klan, aquilo ali é liberdade? É liberdade você caçar um ser que é da mesma espécie que você? É liberdade você caçar um indivíduo, perseguir um indivíduo? Eu acho que a gente tem que tocar nesses aspectos também, da utilidade que a gente dá para a liberdade e entender o porquê que às vezes o ser humano, quais são as razões de às vezes o ser humano dar algumas utilidades assim, até mesmo macabras para a liberdade, né? Como a gente viu ao longo da história, algumas dessas utilidades sendo atribuídas à liberdade. Sim. E uma coisa muito interessante de declarar, né, é que você bem ressaltou essa questão da Ku Klux Klan, né, que é a pergunta, discurso de ódio faz parte da liberdade? E é muito interessante porque esses discursos de ódio e movimentos autoritários, como o movimento nazista, nascem muito da questão da liberdade mesmo, nascem do discurso da liberdade, ou seja, eu só estou exercendo a minha liberdade de expressão de ser racista, eu só estou expressando a minha liberdade de expressão de ser nazista. É um negócio que tem que ser duramente debatido, e porque justamente, liberdade de expressão tudo, ou seja, a gente entendeu já que a partir do momento que o homem entra num contrato social, não é tudo que é liberdade, ou seja, não é tudo que pode. A expressão plena da liberdade seria o exercício da cidadania na prática. Então, a partir do momento em que uma prática de um grupo ou de uma pessoa infringe o exercício pleno da cidadania de outro grupo, a gente não pode mais entender aquilo como liberdade, certo? Então, é uma questão básica. Na verdade, até é curiosa e contraditória, né? Porque defendendo banalmente a liberdade, ou seja, entendendo que a liberdade é um conceito irrestrito, limitado, vai ser ali, do centro desse movimento que entende a liberdade dessa maneira, que vai nascer um movimento que vai cortar pelas raízes o mínimo da cidadania. Ou seja, os discursos de ódio, eles nascem com essa prerrogativa de que eles só estão exercendo a liberdade de expressão. E dali, dessa extrema liberdade, vai nascer um movimento autoritário que vai cessar a liberdade de todos. Ceifar essa própria liberdade que lhe deu terreno para crescer, né? É muito interessante. O Rafael fez um comentário bem interessante. O Guilherme aqui. Por que vocês acham que discursos autoritários, só pegando um pouco do que o pessoal está falando, por que vocês acham que discursos autoritários atraem mais hoje a grande massa do que discursos libertários de igualdade? Ou não acham isso? Pode falar aí, Pedro. Depois eu... Pode falar, eu tô lendo. Ainda estou lendo a questão, pode falar. Não, só terminando de falar a respeito do que você tinha comentado sobre a liberdade propiciar terreno para que ideologias e filosofias políticas, e até filosofias de vida, que têm por objetivo ceifar a própria liberdade, entrando um pouco nessa questão que você pontuou, tem aquele livro muito legal do Steve Levitsky, né, que é o Como as Democracias Morrem, que foi escrito durante o período de campanha do Donald Trump, né? São dois jornalistas que ganharam o prêmio Pulitzer, muito premiados, e esse livro, Como as Democracias Morrem, eu acho que ele pontua muito bem com exemplos históricos. Por exemplo, a gente pode pegar a própria Venezuela, eles pontuam a Venezuela como um terreno pré-governo chavista de extrema liberdade e que após as campanhas do Chávez, do jeito militarista que ele se apossou do Estado e de suas estruturas do poder,
se tornou um terreno inóspito para a liberdade hoje em dia. A gente tem que pontuar que a Venezuela é um terreno inóspito para a liberdade. Por mais que haja sanção dos Estados Unidos, por mais que a Venezuela, em algumas questões geopolíticas, seja oprimida e esteja numa situação de desvantagem, a gente tem que pontuar que lá hoje é um ponto do mundo em que falta liberdade. E é interessante a gente observar isso, tanto na Venezuela, ou como, por exemplo, na Itália fascista, em 1922, o Mussolini usou da prerrogativa da liberdade para fazer a marcha sobre Roma. O Hitler, é muito importante a gente pontuar e lembrar que ele chegou ao poder na Alemanha não através de um golpe de Estado, ele chegou eleito. Ele foi eleito para o cargo de chanceler alemão. Então é interessante a gente ver como ao longo da história isso acontece e se repete, né? E sobre o que o Guilherme perguntou, se você quiser começar comentando. Certo, vou aqui, dei uma pensada aqui sobre o que o Guilherme perguntou, vou reler aqui a pergunta caso alguém tenha acessado agora. Por que vocês acham que discursos autoritários atraem mais, hoje, a grande massa do que discursos libertários de igualdade, ou não acham isso? Então, eu tenho o meu argumento sobre essa questão é de que, assim, o autoritarismo, ele não aparece, não surge do nada. Ele é uma construção histórica, uma construção de uma sucessão de fenômenos sociais e históricos, certo? E que acabam levando o povo a se radicalizar. Assim, a gente entende que um terreno muito fértil para a ascensão de totalitarismo é o caos. A gente vê da Alemanha nazista, antes, o momento anterior, era um momento de caos econômico, caos político, caos social, a inflação, uma das maiores da história, a Itália, situação semelhante. Então, o caos é um grande combustível para o surgimento de movimentos totalitários, porque o povo se radicaliza, e ainda mais quando tem um líder que pinta um inimigo, e quando ele fala, se diz o dono da verdade, quando ele se diz o Messias, quando ele se diz o Salvador, e isso não é um problema exclusivo do Bolsonaro. O Lula aparece muito com esse discurso, certo? Então, na verdade, eu diria que é uma questão do brasileiro, por ter tido uma falha experiência democrática, com várias interrupções, sejam elas dentro da Constituição ou não. O Brasil tem várias interrupções de crises políticas que tornam uma experiência democrática falha, ou seja, o Brasil é um país de instabilidade política e, nos últimos anos, um país também de instabilidade econômica. Isso aqui já prepara um terreno para que surja um líder totalitário. E o Brasil já tem essa propensão de sempre buscar um salvador, né? E isso que falta muita educação política no Brasil, tanto para a esquerda quanto para a direita, em certa medida. Aí surge um líder que vai dizer que vai salvar, e normalmente quando surge algum líder totalitário, historicamente falando, pinta-se um inimigo. E a partir do momento que já tem o caos, vai dizer, esse caos é culpa de tal pessoa, de tal grupo de pessoas. Assim fez Hitler na Alemanha nazista. Então, quando a gente tem esses elementos misturados, caos já, um pré-caos, vamos dizer, e quando a gente tem a pintagem, não é o termo correto, mas pintar alguém como inimigo, fique atento, porque historicamente dali surgem os movimentos totalitários. E a gente vê isso acontecer hoje, e o caos está aumentando cada dia mais, hoje não só no Brasil como no mundo, a gente vai tratar mais dessa questão. E isso é bom para quem quer instaurar um governo totalitário. O caos, como eu disse, é o combustível. Então, caso, eu não estou dizendo que sim, mas caso o Bolsonaro tenha um interesse de algum mínimo totalitarismo, ele não vai cessar o caos, ele não vai tentar acabar com a crise política, ele não vai tentar acabar com a crise econômica, porque o caos é bom para o totalitarismo. Assim como o pão e circo é um combustível, o caos também é. Certo? O que você acha, então? Eu acho que você comentou muito bem a pergunta do Guilherme, acho que você tocou em pontos muito interessantes. Fazendo uma retrospectiva histórica, né, a respeito de como essa ideia de salvador da pátria permeia a consciência política brasileira, é interessante a gente ver que isso vem um pouco até do sebastianismo. A ideia de que um salvador da pátria irá retornar ou irá surgir e irá sanar todos os problemas políticos, econômicos e sociais, e ao invés de a gente tentar
solucionar esses problemas através do diálogo, através de uma estrutura política robusta. A gente, algumas vezes aqui no Brasil, e é uma tradição que vem, como eu disse, né, até um pouco de Portugal, por conta do sebastianismo, a gente tende muitas vezes a optar por um caminho de salvador da pátria, por um caminho curto e um pouco perigoso, né? E você pontuou muito legal a respeito de como os totalitarismos se apoiam na definição de um inimigo, né? Como os totalitarismos e os regimes autoritários se apoiam nessa ideia de que eu preciso definir um inimigo e a partir desse inimigo eu construo a minha imagem, construo a minha plataforma política. É interessante a gente observar que o Getúlio Vargas muitas vezes fez uso disso, né? Por exemplo, no Plano Cohen, o Plano Cohen nada mais é do que a definição de um inimigo político imaginário, o que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen foi o Getúlio dizendo que os comunistas iam... E aí, com base num golpe fictício que nunca teve planejado, que nunca iria acontecer, o Getúlio foi, ceifou todo o poder, levou todo o poder em suas mãos e ali começa o Estado Novo. E é interessante a gente... Eu não lembro agora do autor, mas eu já ouvi falar a respeito de alguns autores de psicologia social que pontuam que o preconceito e a ideia de estereótipos foi muito útil ao ser humano no período primitivo, durante a pré-história. Mas a partir do momento que a gente vive em sociedade e que os nossos grupos sociais aumentam muito e que o nosso convívio social com pessoas dos mais diferentes tipos aumenta muito, o preconceito, que seria útil numa ideia primitiva de vida, deixa de ser útil numa vida em sociedade. Porém, muitas pessoas continuam carregando esse preconceito por conta da tradição, por conta de ser uma ideia passada de geração por geração, e às vezes acabam perpetuando esse preconceito e levando ele adiante também. E é interessante a gente ver que quase a maioria dos regimes autoritários se apoia no preconceito e se apoia na divisão entre nós e eles, como você muito bem disse. E eu acredito que o preconceito seja uma saída fácil para um problema complexo, né? É aquela história, você acha uma solução fácil e rápida e muitas vezes burra para um problema difícil, complexo e muitas vezes de soluções demoradas, né? E eu acho que o preconceito é um pouco disso, e como em situações complexas, de crise econômica, social, política, realmente exige-se muito debate, exige-se muita troca de ideias, existe uma conversação muito demorada e complexa. Às vezes as pessoas optam pelo caminho mais fácil, né? Optam pelo caminho do preconceito, optam pelo caminho, o atalho do autoritarismo, porém, historicamente, a gente viu que não foi frutífero para quase nenhuma nação, para quase nenhum povo. É exemplo do que ocorreu em Portugal e na Espanha nos regimes do Franco e do Salazar. Os países saíram atrasados com relação ao resto da Europa, economicamente, socialmente, em termos de direitos sociais, direitos políticos. Eu acho que é um pouco isso. Realmente, no Brasil, essa questão do salvador da pátria se calca muito no sebastianismo e realmente essa questão do autoritarismo se calca muito no primitivismo, que é a definição de estereótipos, né? Eu acho um pouco isso. Por ser uma solução um problema complexo, que é o que a gente busca geralmente em situações de medo, como em crises econômicas, políticas, sociais e etc. Achei muito interessante o que você disse, inclusive a questão do sebastianismo, né? Tem uma curiosidade que lá para 1800 chegou a ter um movimento sebastianista aqui no Brasil, certo? Então, é um negócio que tinha acontecido muito tempo atrás lá na Espanha, em Portugal, perdão, e vem a acontecer aqui no Brasil muito tempo depois, ainda assim, essa ideia de procurar um salvador, né? E eu lembro uma aula muito interessante que eu tive com minha professora de Weber ano passado, na faculdade, que ela estava tratando justamente dessa questão de pintar um inimigo. Ela estava tratando isso a partir do texto Os Alemães, do Norbert Elias, que eu já te recomendei certa vez, que tem essa questão de desumanizar, certo? A partir do momento que você desumaniza um grupo ou uma classe, tudo vale contra eles, né? E essa é uma característica de movimentos autoritários, e também se pintar como salvador, né? Que é justamente o que a gente estava mencionando, e que muito, puxando mais no conceito weberiano, é um pré-indício de uma dominação carismática, né? Ou seja, obedeça-me porque eu tenho a graça, certo? E quantas vezes, eu pelo menos já vi muita gente, pessoas falando que o Bolsonaro é enviado de Deus, que ele levou a facada por nós, que ele vai salvar o Brasil. Inclusive eu estava tentando fazer
encaminhar uma pesquisa ao público. Busca isso, ele se diz sempre estar com o povo, né? Europeica e, de certa forma, messiânica, né? Sim. O Messias, o nome dele, é meio... tem duplo sentido, né? Porque é realmente o nome dele, mas ele se pinta também como um Messias, né? E também tem essa questão de pintar um inimigo, e muito aparece isso quando ele está fugindo de responsabilidades dele, ou seja, quando ele, depois de ter declarado por muito tempo que o coronavírus não era nada, que, já dando um pontapé no próximo assunto nosso, senão não vai dar tempo, de que o coronavírus era uma gripezinha, de que não era nada, você vê que a partir do momento que começa a se mostrar os efeitos, né, ele começa a jogar a culpa, ou seja, ele não pode ser o culpado, né, como se o presidente da República não tivesse nenhuma influência, né, nessa questão. Ele se exime da responsabilidade, então, isso é complexo. É um fenômeno social. O bolsonarismo, né, eu não gosto de usar esse termo, mas é um fenômeno riquíssimo para se estudar e muito perigoso, inclusive, como eu já disse, a partir de uma falha experiência democrática, como eu já tive essa discussão com você várias vezes, né, falando da ascensão do nazismo, a partir de uma falha experiência democrática, porque a tentativa democrática na Alemanha, ela surge a partir de um terreno de uma dominação tradicional, ou seja, tenta-se impor a burocracia, a democracia, onde não tem bases para suportá-la, onde não tem uma burocracia para dar suporte a ela. E aí tem a falha experiência democrática, tem a crise política, uma crise econômica, e surge de então um salvador, ou seja, uma pré-condição, um contexto para o surgimento de totalitarismo e de líderes carismáticos é justamente o momento que a gente vive. Uma falha de experiência democrática, crise econômica, crise política. E eu diria que o surgimento de Bolsonaro não é nem por ser ele, mas é um fenômeno histórico e que possivelmente viria a acontecer se não fosse com ele, talvez com outra pessoa. É um fenômeno social e, em certa medida, previsível, dada a circunstância que a gente vivia. Sim, eu concordo demais com isso que você falou, Felipão. Eu acho também que a conjuntura política de caos, a conjuntura econômica de inflação, caos, e a conjuntura social de cada vez mais as pessoas estarem desamparadas, torna um terreno bem fértil para líderes de dominação carismática, como você mesmo pontuou. A gente tem, além desses exemplos, um exemplo muito delicado com relação a isso, que é o exemplo dos Somozas, lá na Nicarágua também. Um país com situação social, econômica, política instável, e eles instalam meio que um fascismo à latina na Nicarágua. Se a gente for pegar os exemplos históricos em que uma situação de desorganização política, social e econômica originou uma situação de autoritarismo político pesado, a gente tem inúmeros casos, né? E você pontuou isso muito bem, você falou muito bem a respeito disso. Eu acho que também, na questão de quem nos governa hoje, pesa um pouco da dominação tradicional. A ideia do homem ter que estar ao poder, do homem branco de origem familiar patriarcal ter que estar ao poder, eu acho que também pesa um pouco da questão tradicional. E eu acho que essa questão tradicional também está um pouco presente na questão religiosa, que ele tem uma base religiosa grande que o apoia enquanto governante, né? Eu acho que além da questão da dominação carismática, entra um pouco de dominação tradicional aí. Sob a ótica weberiana, né? Posso só mandar um abraço? Pode, com certeza. Pro Robertão e pro... Não, o Giga entrou, o Robertão e o Gi estão vendo aí, mandar um abraço para eles. Um abraço aí, molecada. Abraço aí, então, o que você pontuou é certíssimo. A partir de uma ótica weberiana, já que a gente está nessa questão, muito difícil você vai encontrar uma dominação puramente carismática, né? Que a gente chamaria de tipo ideal, né? Na sociologia a gente chama de tipo ideal, ou seja, algo mais um modelo metodológico do que algo factível de fato. Então, o tipo ideal da dominação carismática, ele é construído para demonstrar as suas características, né? Mas sim, a gente consegue encontrar elementos de uma dominação tradicional, patriarcal, ou de um patrimonialismo.
a gente vai encontrar também algum ou outro elemento de uma dominação burocrática, né? Nenhuma dominação é puramente carismática, puramente burocrática, puramente tradicional, né? É só uma metodologia essa aplicação, certo? E, Enzão, já que então que a gente começou a mencionar na isenção da responsabilidade que o Bolsonaro muitas vezes faz na questão do coronavírus, queria puxar com você a letrinha, se quiser começar a mudar o tema, sinta-se à vontade, por favor. Eu só gostaria de salientar mais uma vez que eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito desse tema, né? Eu acho que tem pessoas muito mais preparadas e muito mais qualificadas para falar a respeito desses temas relativos ao coronavírus, né? Mas, como você me convidou, e um convite seu é uma ordem praticamente pela nossa amizade, né? Eu achei que ia ser bem bacana vir aqui falar um pouco do que eu acho, e sempre lembrando que eu posso estar errado, né? Mas é uma situação... Hã? Eu também, ninguém aqui é especialista, somos estudantes que gostam de conversar sobre, então tá tudo bem. Mas com relação à questão do novo coronavírus, né? Eu acho que os impactos que isso vai trazer para o mundo não vão ser só no campo econômico, no campo da saúde, não mesmo. Eu acho que extrapola isso, acho que vai muito além disso. Eu acho que os impactos vão ocorrer também no campo político. Eu acho que os impactos dessa crise que a gente está vivendo hoje a nível global, então, vão ocorrer também muito no campo filosófico, no campo sociológico, no campo espiritual. Eu acho que tudo que abarca o ser humano e tudo que abarca a produção humana vai ser afetado. Eu acho que é uma situação nova. Eu acho que uma das formas da gente enfrentar ela, lógico, além de com pesquisas, incentiva a ciência, incentiva as pessoas que produzem estudos com robustez boa, além dessa gama de incentivos que a gente tem que dar a quem está tentando tratar a questão com seriedade, eu acho que é importante a gente também trazer uma ótica histórica a respeito de como pandemias já ocorreram no Brasil. Por exemplo, o surto de meningite que a gente teve, pandemias não, né, mas, por exemplo, o surto de meningite que a gente teve nos anos 70 em São Paulo, que o governo militar procurou esconder os dados da população, que o governo militar impediu os jornais de divulgarem o surto de meningite em 1970. A gente tem que lembrar também das epidemias que a gente tinha no Brasil no começo do século XX, no final do século XIX, ali com o Vital Brasil lutando contra essas epidemias, no contexto da revolta da vacina, o próprio Oswaldo Cruz, e olhar como que esses exemplos históricos do Brasil e até de outros países do mundo podem nos ajudar a solucionar e a não tomar vias que já deram errado em outras oportunidades históricas, né? Eu acho que além da saída das ciências da saúde, a gente tem que procurar na história uma saída para as políticas que vão circundar as nossas atitudes e as decisões governamentais relativas ao novo coronavírus, né? Certo. Você bem disse, né? Eu concordo plenamente de que as mudanças do coronavírus no mundo vão impactar em todas as áreas. Não vai ter uma área que vai se livrar. E eu gosto de interpretar que grandes fenômenos históricos trazem mudanças históricas, né? Como a gente vê a praga, uma guerra mundial, são fenômenos históricos que trazem grande mudança na filosofia, na arte, na política, na economia, em todo lugar. E eu creio que isso não vai ser diferente. A gente vive realmente um ano histórico, certo? Não só na questão do coronavírus, a gente está vendo manifestações que a gente não via com grande força assim, nos Estados Unidos, que é um berço, né, a gente pode dizer, a partir da Revolução Americana, vamos dizer assim, da independência americana, o resto da América começa a buscar independência também. Óbvio, não tenho certeza se foi o primeiro lugar assim, a buscar independência, não tenho estudado agora, mas enfim, é um berço para outras mudanças, né? E eu gosto de interpretar também que o coronavírus ele não vai criar uma sociedade completamente nova, né? Ele não vai criar uma mudança histórica totalmente nova. Eu gosto de interpretar que o que acontece, que esse tipo de fenômeno histórico ele faz, ele é intensificar e acelerar fenômenos históricos que já tinham sido começados. Ou seja, a digitalização, a alta tecnologia são fenômenos históricos que já tinham sido começados e que está sendo intensificado agora e que provavelmente vai ser acelerado nos 10 anos. Certo? No campo da política, a gente pode pegar até o... Desculpa.
Pode dizer, por favor. Não, é que você falou então, a respeito. Não, vai lá. As crises econômicas também. Não, relaxa então. As crises econômicas vão nos fazer dar uma nova interpretação à economia também. As crises políticas que decorrem também dessas crises econômicas, né, nos fazem repensar a política. E não à toa a gente vê muitas pessoas como o Zizek, que é o filósofo eslováquio, não lembro, enfim, falando que do novo coronavírus pode surgir a sociedade comunista, porque está intensificando as desigualdades, está intensificando tá intensificando a crise econômica, né? E eu não vou dizer que eu concordo, mas é uma visão possível de que se tem, de que a partir dali surge um novo modelo de sociedade, certo? As desigualdades possam ser repensadas. Eu acho que, sob ótica nenhuma, é uma coisa positiva, né? Essa situação que a gente vive hoje. Mas isso que você falou a respeito da intensificação de processos históricos que já vinham ocorrendo antes, eu acho que é muito verdade. Por exemplo, no campo da política internacional, o aumento dos nacionalismos. O novo coronavírus, sem dúvida nenhuma... Ô, Forga, um abraço, um beijo. O novo coronavírus, sem dúvida, traz uma intensificação dos processos nacionalistas, políticos, nos Estados Unidos, nos países europeus, e realmente a gente não pode dizer que uma sociedade nova surge, mas a gente pode dizer que uma sociedade diferente surge, baseada em valores da sociedade antiga e baseada nos elementos das forças históricas que moldaram essa sociedade diferente que surge então, né? E eu acho muito bacana, Fê, a gente entrar também no aspecto de como os diferentes países ao redor do mundo estão lidando com a pandemia, quais as políticas sanitárias, quais as políticas baseadas em infectologistas estão dando certo, quais políticas sanitárias estão dando errado, o que o Brasil está fazendo de certo, o que o Brasil está fazendo de errado. Eu gostaria que você tocasse um pouco no ponto da Alemanha, né, que eu acho que é um ponto que a gente poderia discutir bem, que é um país que está com uma mortalidade baixa, e você, como cientista social, acho que pode analisar bem as condições sociais que estão propiciando isso, além das condições políticas, lógico. Certo. Então, eu acho que a gente, nessa questão, a gente não tem como desconciliar as questões políticas das sociais. Se a gente vê, né, a gente vive, a partir do finalzinho da década de 70, uma questão de uma nova direita surgir, né, um modelo neoliberal, ou seja, buscando diminuir o Estado, e isso a gente vai vendo até os dias de hoje, né, essa política neoliberal de tentar diminuir o poder do Estado. E eu acho que o Lula disse de forma muito infeliz, eu estou julgando ele, que ele disse ainda bem onde, tem muita gente morrendo, né, e o cara vai dizer ainda bem, mas uma coisa que é verdade é que, a partir disso, a gente começa a olhar de uma forma diferente para o Estado, ou seja, começa a repensar a política. Porque justamente aqui você tocou no exemplo da Alemanha, eu gostaria de citar outros exemplos também de como países diferentes estão enfrentando o coronavírus. A gente vê os Estados Unidos, que é como a gente pode dizer, o berço, o lugar onde há mais essa questão de essa questão liberal de um Estado mínimo, é o centro do coronavírus. E o Brasil, que muito bebe dessa fonte dos Estados Unidos, é o segundo epicentro. Então, e já está encaminhando a largos passos para se tornar o próximo epicentro. E, em contrapartida, a gente vê estados fortes, como o da Alemanha, como a própria Cuba, que registrou 2 mil casos só, já faz não sei quanto tempo que não tem mais casos, teve 83 mortes. O Vietnã, que é bom a gente sair um pouco dessa europeizada, né? Porque muito se fala assim, eles conseguiram conter porque a Alemanha tem uma economia forte. Isso é verdade. Mas como que explica Cuba, como que explica o Vietnã, que conseguiram se manter muito bem nessa questão? A gente pode entender que tem muito de um Estado forte, um Estado assistencialista, porque o Brasil... Por que o Brasil não consegue seguir uma quarentena? Não é porque tem muita gente festando. Isso é um problema, sim, tem que ser debatido. Mas o principal problema das pessoas não conseguirem seguir a quarentena é porque as pessoas precisam sair para trabalhar. Porque muita gente come o pão... Um sistema de proteção social, sem dúvida. Sim.
A pessoa ela come o pão com o dinheiro que ela trabalhou no dia. Então ela não tem uma renda para se manter 4, 5 meses em casa, certo? E isso não só no Brasil, na maioria dos países ninguém consegue ficar 5 meses sem trabalhar, sem ter renda nenhuma. Tirando grandes exceções, é claro. Então, mostra-se muito necessário, não só para a diminuição das desigualdades, mas para a contenção do avanço do coronavírus, programas assistenciais. Você vê o Reino Unido, a França, eles tiveram grandes problemas sim, mas já estão se recuperando. São países que tiveram grandes programas assistencialistas, financiando o salário da população. O Canadá fez isso também. O Canadá, para empresas, ele emprestou $40 mil para toda empresa que, em determinado contexto, eu não vou lembrar direito como é que era a diretriz, e desses $40 mil emprestados, 10 mil eram gratuitos, ou seja, essa questão de defender o CNPJ, o Brasil poderia fazer assim. E essa questão, muitas pessoas, aqui já entrando um pouquinho na questão econômica, né? O João saberia falar melhor sobre isso, mas muito se diz que o Brasil é um país pobre. O Brasil é a 8ª economia do mundo. O Brasil tem condições de fazer algo sobre isso. Só que tem que fortificar o Estado. E a gente vive hoje num modelo que busca minimizar a situação do Estado, assim como os Estados Unidos, né? Make America Great Again, ou seja, a época onde estava nesse processo de diminuir o poder do Estado. E a gente vê que os países com maior Estado, que conseguem prover maior assistencialismo, conseguem fazer com que a população fique em casa sem morrer de fome, são os países que melhor estão enfrentando o coronavírus. O que você acha, João? Sem dúvida, Fê. É interessante a gente pegar como que se dá o surgimento das políticas neoliberais, né, na Inglaterra, da Margaret Thatcher, 79 até 90, e como aquilo impacta na sociedade inglesa e deixa marcas na sociedade inglesa de desigualdade muito presentes até hoje. E é interessante a gente ver que, na maioria dos países em que o neoliberalismo foi implementado, alguns anos depois, revoltas sociais seríssimas eclodiram. Por exemplo, o Chile. O Chile foi um grande laboratório neoliberal na América Latina, através dos Chicago Boys, que vieram da escola de Chicago, nos Estados Unidos, para implementar no governo Pinochet políticas de corte de verbas de empresas estatais, corte de programas sociais, essas políticas neoliberais que geralmente permeiam o ideário da economia moderna, né? Mas, então, é interessante a gente observar como que os países em que a ideologia neoliberal esteve presente, revoltas sociais eclodiram anos após. E muito dentro daquilo que você disse a respeito de que o novo coronavírus veio também para acelerar alguns processos históricos e veio para fazer com que ocorram com mais velocidade alguns padrões históricos, eu acho interessante a gente observar que essa revolta e essa meio que queda da máscara do neoliberalismo, o novo coronavírus trouxe um pouco e está mostrando um pouco. Lógico, é um vírus que está deixando muita gente, o SARS-CoV-2, desempregada, por conta das medidas de isolamento social e por conta da falta do Estado para suprir essas medidas de isolamento social. É um vírus que está trazendo muita morte, ele está trazendo muitas consequências negativas, mas ele acelera esse processo histórico de escancarar o que o neoliberalismo realmente é e o que o neoliberalismo realmente prioriza. Né? Eu acho que é interessante a gente olhar por esse aspecto também. Né? E com relação ao que você disse, é muito interessante a gente observar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi um país em que o Estado, historicamente, em alguns momentos, esteve um pouco ausente, mas é um país em que a gente sempre teve um Estado com uma política cambial agindo de maneira muito severa. É um país em que a gente sempre teve o Estado atuando muito firmemente na questão das exportações e importações, muitas vezes praticando um protecionismo. É interessante a gente ver que a Coreia do Sul, por mais que seja um antro do capitalismo hoje, é um país em que o Estado desempenhou um papel muito central na sua composição como país capitalista. E hoje é um país que a gente pode dizer que, de certa forma, vem vencendo a batalha contra o SARS-CoV-2. Né? É um país em que, se a gente for observar, a testagem em massa e o esquema que eles armaram de drive-thru propiciou uma tranquilidade para a epidemiologia sul-coreana conseguir tratar do novo coronavírus.
Sim, perfeito. Então, um exemplo aí que você trouxe da Coreia do Sul, eu acho perfeito. E eu acho que ele se aplica também, em certa medida, para a Alemanha, porque a Alemanha, embora tenha um Estado forte, é um país capitalista, com certeza. É uma social-democracia, um Estado forte, mas é um país capitalista. A gente não pode julgar nem a Alemanha, nem a Coreia do Sul como socialistas, como comunistas, porque o Estado está financiando a batalha, mas é justamente o que a gente discutiu lá no começo, que o Estado surge com a proposição de garantir segurança para as pessoas e por isso ele limita a liberdade das pessoas. E justamente por isso, por ter essa função de garantir segurança, não tem como você designar a outro ente, que não ao Estado, a responsabilidade de enfrentar o coronavírus. E não é o que a gente vê nos Estados Unidos e nem no Brasil. Joga-se como se fosse, eu sou Messias, mas não sou Salvador. Eu não faço milagre. Mas é a função do Estado não fazer milagre, mas é a função do Estado tomar o seu papel e tentar amparar a população nessa questão. Então, está sendo desvirtuado a função do Estado, né? Eu concordo muito com o que você disse e, cara, eu acho que a gente vive uma situação um pouco... Você pegou exemplos ao redor do mundo, né? Mas eu acho que a situação brasileira é muito caótica nesse sentido, pelo fato de que a gente está no meio de uma pandemia, não tem ministro da saúde, a gente está no meio de uma crise social, não tem ministro da justiça, a gente está no meio de uma crise econômica, o ministro da economia, de certa forma, não dá as caras, né? Então isso é muito problemático e muito complexo, né? A gente pensar que há um vácuo na tomada de medidas importantes e que poderiam solucionar alguns problemas sociais, econômicos e políticos. E é muito interessante a gente pensar também que esse vácuo é muitas vezes proposital, é muitas vezes uma fuga das responsabilidades por parte do nosso governo federal para não ser responsabilizado depois por quaisquer atitudes que tenham sido tomadas pelo governo federal, né? Então é interessante a gente ver isso, que a gente está num vácuo de tomada de decisão, num vácuo de propostas e saídas para a crise que a gente tem hoje, e nesse vácuo de ideias, de decisões e de propostas de saída para a crise que a gente tem hoje, a gente acaba tendo, de certa forma, uma fuga de responsabilidade por parte do governo federal, né? Sim, com certeza. A gente vê dois movimentos em ascensão, né? Um movimento que vai estar pensando que o Estado tem outra função diversa, né? Que ele não deve garantir, que é por parte dos apoiadores, né? Do que está sendo feito para combater o coronavírus. E vai entender, e surge daí também um movimento ultranacionalista, né? E uma outra ascensão que a gente pode declarar é repensar justamente a função do Estado, voltar a torná-lo como ente que deve garantir a segurança. Então está confluindo o crescimento de duas forças totalmente opostas e totalmente diversas, no meio de uma pandemia. E aí a gente vê, já tem a crise brasileira política instaurada, as pessoas estão indo para a rua. Que é tudo que a gente menos precisa na atual situação, na atual conjuntura e situação política, né? Quaisquer que sejam os espectros ideológicos das pessoas que estão indo para a rua, agora não é o momento de ir para a rua. Mas também entra muito no que você falou. Como é que você quer que as pessoas não vão para a rua se quem está no governo federal não propõe nada, não faz plano nenhum com relação à retomada da economia, só sai jogando frases esparsas ao vento e espera que as pessoas entendam aquilo como uma verdade universal e adotem para si aquilo. É difícil, né? É complicado. O governo não planeja, o governo não esquematiza e espera-se o quê? Da população que tome as frases esparsas jogadas ao ar que o Bolsonaro diz e rediz por aí como verdade absoluta e sigam aquilo, sendo que a OMS, a maior parte dos países estrangeiros e a maior parte da comunidade científica internacional vai contra o que ele diz. É difícil a gente pensar que as pessoas vão acreditar no que ele diz, né? E realmente há um vácuo de ideias para solucionar a crise por parte do governo federal, há realmente uma tentativa de se eximir da responsabilidade. Eu acho que você pontuou muito bem nesse aspecto. E justamente essa confluência de dois lados excludentes, né, que estão indo para a rua, é bom salientar e deixar bem claro que as pessoas que estão indo à rua, que foram ontem, foram nesse final de semana contra o governo, a favor da democracia,
elas não estão indo à toa, assim. Já tem faz muito, muito tempo que está tendo manifestações pedindo intervenção militar, pedindo AI-5, manifestações com faixas neonazistas, e teve a gota da água, que foi o 300 da Sarah Winter nesse final de semana. E aí você vê, o Estado não faz nada, a polícia não vai mandar essas pessoas para casa. Então, o que acontece? Parece que eles sabem que essa nova força confluente mais autotalitarismo que de um supranacionalismo, entende que não há como combater o coronavírus e uma força totalitária ao mesmo tempo. E ou a gente deixa eles crescer, né? E a gente não consegue defender das duas coisas ao mesmo tempo. Então é necessário sair para as ruas nesse momento para fazer a defesa da democracia. Mas também, ao mesmo tempo, isso vai totalmente contra as recomendações da OMS. O que seria certo seria cortar o mal pela raiz, ou seja, proibir as manifestações antidemocráticas, porque dali ninguém vai organizar uma manifestação contra elas, né, em certa medida. Então, o governo não vem fazendo isso, inclusive o Bolsonaro, mesmo que ele não se diga apoiador dessas manifestações, ele está em quase todas. A partir do momento que o cara está lá, ele está apoiando de certa forma. Então... diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és, né? Óbvio, o cara ele tá lá em todas as manifestações, então ele tá dando apoio, tá dando força. Ele tinha que ser o primeiro a falar, galera, vamos para casa, a gente tá numa pandemia. Mas não é isso que está acontecendo. Eu concordo demais com o que você falou. Eu acho que essa ideia de que furar a quarentena é uma expressão da liberdade, eu acho que se a gente for pegar o conceito de liberdade do Locke, que é direito à vida, direito à propriedade e direito ao pensamento, né, livre. Seriam esses três pilares direito ao pensamento, o terceiro pilar, né? Pensamento livre. Eu acho que se a gente for pegar o conceito dos três pilares da liberdade de Locke, você furar a quarentena como ideia de liberdade fere o direito à vida de algumas outras pessoas. E aí você já está indo totalmente contra um dos pilares da liberdade, que é o direito à vida. Então eu acho que é bizarro, sabe? Quem sou eu para falar isso? Eu não tenho pedigree acadêmico para chamar algo de bizarro, mas eu acho bizarro as pessoas dizerem que furar a quarentena é uma expressão da liberdade. Vai na mesma linha de você dizer que não tomar vacina porque você acha que aquilo lá não funciona, porque você acha que aquilo lá é um plano do Estado para matar velho, não tomar vacina é uma expressão da liberdade. Não é uma expressão da liberdade, é uma expressão da insanidade, da loucura, na minha opinião, né? É importante a gente salientar isso. Mas é muito louco pensar nisso, né? E pensar que os países que justamente conseguiram transmitir essa ideia para a população de que você ficar em casa não é você ter a sua liberdade tolhida, não é você ter a sua liberdade tirada de você, mas sim você ter o seu direito à vida. Então, calma aí, ó. A live ela vai encerrar porque o Instagram ele faz durante 1 hora, daqui 20 segundos. Aí eu vou recomeçar uma live nova e aí você entra, tá bom? Já tá acabando aqui. Continuar amanhã. A gente pode continuar amanhã também, se você preferir. Eu acho que já tá acabando. Acho que vai ser só mais uns 5 minutinhos. Vamos.